Agora a gente vai trabalhar no canvas do modelo de negócio. A gente começou trabalhando no canvas da proposta de valor, pensou no produto, pensou no benefício, pensou nas dificuldades, nas dores, e depois pensou nos ganhos adicionais que você vai oferecer para o seu cliente. Tudo isso a gente chama de proposta de valor. No canvas do modelo de negócio, a gente tem que pensar em outras partes. A gente precisa pensar, essa proposta de valor você vai oferecer para que tipo de cliente? Quais são os segmentos de cliente e de usuários que você pretende vender, ou pretende que o usuário utilize, esse produto ou serviço? Tem que pensar nos canais, como que você vai levar esse produto, esse serviço até o teu cliente. Precisa pensar na forma de se relacionar com o cliente, quais são essas formas. Precisa pensar em quais são as atividades e os recursos-chave que a sua empresa precisa ter para executar muito bem essa proposta de valor. Precisa pensar nos parceiros, quais são os parceiros que vão ajudá-lo a criar um melhor negócio. E por fim, você precisa pensar na parte financeira do negócio, as fontes de receita e os principais custos e despesas. Quando você discute todas essas partes do canvas do modelo de negócio, você vai ter uma visão muito mais abrangente do que você precisa para transformar a sua ideia em um negócio de fato. Ao executar o canvas do modelo de negócio, você vai ter subsídios para depois demonstrar se isso funciona ou não na prática, cada uma das partes. Esse daqui é o canvas do modelo de negócio e no exemplo anterior a gente já desenvolveu aqui o canvas da proposta de valor. Então essa primeira parte aqui a gente já trabalhou para o nosso exemplo da startup que vai comercializar produtos e serviços para o público da terceira idade. E agora a gente vem e começa a preencher as outras partes do canvas. A primeira parte é os segmentos de mercado. Aqui, o que a gente faz? A gente coloca quais são os públicos-alvo, quais são os clientes que a gente pretende atingir. Então, nosso exemplo aqui, eu pensei, primeiro, a gente pretende comercializar principalmente para idosos da classe A. Poderia pensar em outros públicos também, mas eu vou me concentrar em idosos da classe A, que têm o poder aquisitivo, que pode ter interesse nesse tipo de produto ou serviço que essa startup venderia. Posso pensar também em filhos de idosos da classe A. Muitas vezes o cliente não é o idoso, mas quem vai comprar é o filho do idoso. Ele pode ter interesse em comprar um produto ou um serviço para melhorar a qualidade de vida dos pais, oferecer mais segurança para eles, ou oferecer uma interação melhor com amigos e fazer novos conhecidos aí. Então, filhos de idosos podem ter interesse nessa proposta de valor que a gente está oferecendo. A ideia é vender para todo o Brasil, no caso da solução online. E posso ter um tipo específico de usuário, que é aquele idoso da classe B e C. Esse idoso aqui, não estou imaginando como um cliente, uma pessoa que vai comprar produtos e serviços o tempo todo, mas esse idoso da classe B e C, ele pode ser filho de pessoas da classe A. E esses filhos vão poder comprar para esse público aqui. Então a ideia é fazer o filho continua sendo cliente, mas você tem, nesse caso, o usuário, que é o idoso da classe B e C. Posso pensar que os principais clientes eles serão moradores de grandes cidades. Posso vender para as pequenas? Com certeza, mas imagino que os moradores das grandes cidades possam se interessar muito mais pelo tipo de produto ou serviço que a gente vai estar oferecendo. E posso pensar num outro tipo de cliente, que são pessoas que precisam dar presentes para o público da terceira idade. Eu posso pensar em várias pessoas aqui que precisam comprar um presente de aniversário, um presente aí de final de ano, ou simplesmente ele quer fazer algum agrado, dar alguma atenção para esse público. Então, pode ser pessoas que não têm um vínculo, não são filhos, né? Ou não é o idoso em si, mas são pessoas que queiram dar presença. Então, aqui você tem os segmentos de mercado, os principais clientes que você imagina que a sua startup vai atingir. Depois eu posso pensar nos canais. Então, como é que a minha proposta de valor vai chegar até o mercado-alvo? Primeiro, por loja online. Então, tem uma loja online, uma loja virtual, uma empresa de comércio eletrônico que vai vender esses produtos e serviços para esse mercado-alvo. Posso pensar também em catálogo. Catálogo no Brasil, em alguns segmentos, tem funcionado bem. Imagino que talvez para o público da terceira idade, possa
ter catálogos de produtos e serviços para esse público e talvez, imagino eu, possa ser muito bem recebido. Posso pensar também em revendedores. Eu coloquei aqui revendedores, entre parênteses, Natura, mas se inspirando no revendedor Natura. Não que o revendedor Natura vai vender o produto ou serviço dessa empresa, mas seria um revendedor, né, um consultor ou uma consultora tipo Natura. Aquela pessoa que vai na casa da pessoa, entende a necessidade da pessoa e depois se recomenda um produto ou um serviço. Então não vai ser simplesmente um vendedor porta a porta, mas uma pessoa que vai tentar entender primeiro o problema, a necessidade, a dor, né, desse cliente para depois oferecer um produto ou um serviço. E posso pensar em lojas físicas franqueadas numa fase 2. Primeiro começa com a loja online, catálogo e revendedores, e mais para frente, né, não no primeiro momento, eu vou pensar em lojas físicas franqueadas. Então isso aqui são canais, formas com que a proposta de valor vai chegar até o mercado do cliente. Em seguida, eu vou pensar nesse item aqui, que são relações com o cliente. Por que esse segmento de mercado vai querer interagir com a minha proposta de valor pelos canais que eu tenho? Então, tem alguns exemplos aqui, né? Primeiro, esqueci de falar do call center aqui. Um dos canais de venda pode ser o call center. Eu posso ter aqui compromisso social. O que são compromissos sociais? A minha empresa, né, a empresa que a gente está planejando, ela pode desenvolver aqui várias iniciativas de que há uma preocupação com o idoso, né, o compromisso social com o idoso. Ela é uma empresa realmente engajada em oferecer mais qualidade de vida, mais soluções inteligentes para o idoso. Então aqui você tem, muitas vezes o cliente ele vai querer comprar da minha empresa porque essa empresa ela tem esse compromisso social. Posso pensar também em criar uma revista mensal para o cliente, né? Essa revista mensal ela é diferente do catálogo, é uma revista que vai dar informações, dicas, sem nenhum tipo de propaganda em si. Vai ser uma revista que vai oferecer mensagens, oferecer dicas, informação, conteúdo relevante para esse público, e o meu público pode querer comprar de mim porque ele recebe essa revista e passa a gostar mais da empresa por causa disso. Posso pensar que no site vai ter dicas, várias dicas, pode estar na revista, mas pode estar online também, e esse mercado vai querer interagir com a empresa, com a proposta de valor, porque vai lá, visita o site em busca dessas dicas diariamente ou periodicamente. Então, e posso pensar também em parcerias com prestadores de serviços, que esses prestadores de serviços vão entrar em contato com esse segmento-alvo, sempre falando do nosso negócio, né, da nossa proposta de valor, e muitas vezes esse segmento de mercado ele vai querer entrar em contato com a empresa em função desses prestadores de serviços que são parceiros. Então são exemplos de relações com o cliente. Quanto mais exemplos você colocar aqui, mais completo tende a ser o seu negócio. Depois eu penso aqui nas atividades-chave, né? Que tipo de atividade-chave a minha empresa deveria ter para oferecer essa proposta de valor para esse tipo de cliente aqui, por esses canais aqui, criando esse tipo de relacionamento. Uma das coisas que eu acho que é importante é uma atividade-chave que eu chamei de antropologia, que é uma atividade de pesquisa do cliente. Então, eu deveria ter dentro da minha empresa alguém que fosse responsável em estar pesquisando continuamente quais são as necessidades, quais são as dificuldades, né, quais são as dores, que tipo de ganho adicional eu poderia oferecer para esse cliente aqui. Então, a priori, eu precisaria de um antropólogo que entendesse aqui de pessoas. E seria uma atividade, esses estudos antropológicos aqui. Eu deveria ter alguém que executasse aqui compras. Deveria saber comprar produtos e serviços. Porque se eu comprar errado aqui, eu vou ter que ficar com estoque e não vou conseguir vender para esse público aqui. Então, compras é uma atividade-chave dessa empresa. Outra coisa é o site. Eu coloquei o site aqui de uma forma bem ampla, eu poderia colocar várias atividades associadas ao site em si. Mas isso aqui é só para lembrar que tem várias atividades-chave associadas ao site que precisam ser muito bem executadas. Outra coisa é atendimento ao cliente, né? Esse cliente aqui é um cliente especial, é um cliente que tem necessidades muito específicas. Cada pessoa tem uma necessidade que vem de um jeito, às vezes, um pouco diferente. Então, eu preciso ter um atendimento ao cliente aqui muito especial, que consiga oferecer um atendimento muito carinhoso com esse tipo de cliente aqui, né? Muito atencioso, muito carinhoso. Então, atendimento ao cliente é uma atividade-chave. Entrega, né?
boa parte do negócio, imagino que vai ser via comércio eletrônico, então tem a questão da entrega, ou do catálogo, né, ou do call center. A entrega em si é uma atividade-chave muito importante, que eu deveria pensar com muito cuidado, né. E a parte financeira, né, a a atividade, o negócio em si é uma empresa que compra, e vende produtos e serviços. Toda a parte financeira tem que estar sendo muito bem planejada, para que você não tenha um custo de capital muito alto, não tenha investimento em estoques muito altos, consiga receber com uma certa segurança. Então essa a atividade de finanças eu acredito que seja bastante importante também para esse tipo de negócio, né. E o desenvolvimento de fornecedores. A ideia é oferecer produtos e serviços cada vez mais customizados, produtos e serviços inovadores, produtos e serviços com design diferenciado. Então, eu preciso ter um cuidado muito forte em desenvolver fornecedores, os atuais, que já existem hoje no mercado, e até incentivar novos empreendedores a começar a vender produtos e serviços para esse público-alvo aqui, né. Depois a gente pensa em recursos chaves. Quais são os recursos chaves que eu preciso para que a minha empresa funcione? Então, primeiro, um recurso-chave é recursos humanos, né, principalmente recursos humanos associados ao atendimento. Tem a questão do centro de distribuição. Eu vou vender coisas, eu preciso ter um centro de distribuição muito bem planejado. Aqui tem vários recursos-chave associados ao centro de distribuição, mas eu coloquei aqui de uma forma bem ampla para lembrar depois de outros itens que fazem parte do centro de distribuição. Infraestrutura de TI. Eu preciso também, eu vou ter um site online aqui, eu preciso ter uma infraestrutura de TI muito forte para conseguir vender bem para o meu cliente. Veículos, preciso fazer entregas, eu vou ter transportadoras? Provavelmente sim, mas talvez a empresa tenha que ter alguns veículos que façam entregas às vezes rápidas, entregas de emergência, algum problema que deu, então a própria empresa precisa cuidar da logística, então o veículo pode ser aí um recurso-chave. Próxima etapa são as parcerias. Para que são parcerias-chave? São atividades, recursos que vai ser oferecido por terceiros. Então, call center. O call center em si poderia ser uma atividade-chave? Poderia ser da empresa. Mas nesse caso, a empresa em si ela não deve se especializar em call center. Eu posso terceirizar o call center. O atendimento pode ser meu, mas a infraestrutura de call center pode ser de uma empresa terceirizada. Uma outra parceria são com os distribuidores. Vários distribuidores de produtos, eles podem ser meus fornecedores aqui, que vão oferecer produtos que eu vou comercializar pelas minhas lojas. Revendedores, distribuidores e revendedores aqui basicamente são parecidos, né? O revendedor ele pode ser alguém muito pontual, que vai revender, vai ser muito especializado em revender algum item, por exemplo, medicamentos, né? Fornecedores, que eu posso comprar diretamente da fábrica, não dos distribuidores ou revendedores. Posso pensar também em faculdades como parceiras. Por exemplo, eu posso ter parcerias com faculdades que têm cursos associados a cuidados com idosos. Então, se essas faculdades elas têm aqui, formam pessoas que estão associadas ao meu público-alvo, eu poderia fazer parcerias com essas faculdades para, primeiro, entender melhor esse público-alvo e, às vezes, até oferecer melhores profissionais para esse público-alvo aqui. Posso pensar em formadores de cuidadores de idosos. Você tem algumas escolas que trabalham com cuidadores de idosos, né, são parceiros-chave, porque essas pessoas elas estão diretamente envolvidas com o meu público-alvo. Posso pensar também em especialistas em idosos, aqui de uma forma bem ampla, médicos, dentistas, nutricionistas, professores de educação física, professores em geral, que são especialistas em idosos, podem ser os parceiros da empresa também, né? E depois a gente começa a pensar em qual os principais custos da empresa. Eu pensei em custo de pessoal, custo de marketing e venda, custos associados à logística. Eu vou ter um custo muito grande também com prestadores de serviços que vão oferecer vários serviços para a minha empresa funcionar. E vou ter também custos aqui com fornecedores. Então, os principais custos, imagino eu, elas virão principalmente desses itens aqui. Tem outros custos importantes, mas esse daqui também, imagino, são alguns dos mais importantes. E no final eu penso nas fontes de receita. Como que a empresa vai ganhar dinheiro, né? Ela vai ganhar dinheiro com a venda direta. Então eu vou comercializar os produtos, eu vou ganhar uma margem em cima dessa venda direta. Eu posso ganhar com a venda
por meio dos catálogos, por venda via revendedor. Posso ter revendedores que vão vender o meu produto ou o meu serviço. Venda via loja franqueada. Então, numa fase 2, eu vou ter aqui royalties, taxas de franquia também, que seriam fontes de receita. Então, aqui a gente finaliza um pouco essa primeira versão do Canvas, do modelo de negócio, e com isso a gente consegue imaginar todas as principais partes do que seria essa startup que vai comercializar produtos e serviços para o público da terceira idade. Então, a ideia do Canvas é você discutir, junto com o seu grupo, quais são as principais partes que farão parte do seu negócio. Então, o Canvas do modelo de negócio, ele te ajuda a pensar e colocar todo mundo literalmente na mesma página. Todo mundo deve concordar com o que vai ser a empresa no futuro. Então, essa é a primeira versão do Canvas, e depois de você terminar o Canvas da proposta de valor e o Canvas do modelo de negócio, você deveria copiar esse material aqui e colocar lá no seu TCC, no trabalho escrito, porque essa aqui vai ser a primeira versão do Canvas. Então, e aqui a gente termina essa primeira parte, que é modelar a startup na primeira fase. A parte que vem logo em seguida é a parte da prototipagem. A gente vai ter uma oficina específica para você conseguir prototipar a sua ideia de negócio. E depois a fase que vem logo em seguida, a prototipagem, é a fase de validação com o mercado. Você deveria validar essa sua ideia de negócio com as pessoas que formam o seu público-alvo. E, no final, documentar tudo que foi aprendido, né, colocar uma versão atualizada do Canvas da proposta de valor e do Canvas do modelo de negócio, porque quando você valida com o mercado-alvo, muitas das coisas que você imaginaria que daria certo, na verdade não dá, então você vai ter que ajustar, você vai aprender coisas novas com o seu mercado, você vai ter uma segunda versão do Canvas, e essa segunda versão do Canvas também vai para o TCC, para o trabalho escrito. E depois você finaliza contando um pouco dos aprendizados, dos erros e acertos que você teve, e finaliza o trabalho, entrega o trabalho e cumpre os créditos aí a respeito do trabalho de conclusão de curso. Boa sorte para vocês.